Quarta-feira, 20 de abril. Leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele respondeu: "Que coisas?" Responderam-lhe: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus." Então ele lhe disse: "Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?" E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: "Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: "Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros que diziam: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Comentário: o ressuscitado se coloca de modos diversos junto aos seus discípulos. No relato apresentado por Lucas, Jesus segue com viajantes de Jerusalém para Emaús. A viagem que empreendem é marcada por um diálogo fecundo e por uma catequese bastante esclarecedora sobre os eventos que deveriam acontecer como Cristo. Porém, cada pessoa tem o seu próprio tempo para entender os eventos que acontecem à sua volta. Jesus sabe acolher o tempo de cada um e usa a pedagogia certa para cada pessoa.
ao se deter na casa dos viajantes, Jesus tem a oportunidade de partilhar com os dois homens o pão à mesa. E é nesse momento que os olhos e o coração de ambos se abrem. Consideremos mais uma vez que, diante da dor e do pesar, precisamos, num dado momento, erguer a cabeça e tentar compreender o que os eventos vividos nos dizem. A paixão de Jesus o conduziu e a todos nós a vida nova. Oração. Ó Senhor, caminhas com os discípulos de Emaús, acolhendo seus anseios e iluminando suas mentes com as Escrituras. Enfim, com eles repartes o pão eucarístico, força e estímulo para a missão. Amém.